Agora eu queria chamar a Vivi, minha xará. Viviane Binda, mãe de aluno da escola Jaime Kratz. Uma mãe super mega exemplo para nós. Essa mulher é uma guerreira. Eu conheci a Vivi num dia muito difícil, né, Vivi? Foi um dia muito difícil. E nós ficamos amigas. E nesse dia eu falei para ela o que significava o nome dela, Vida em Cristo. E a Vivi, ela tem 3 filhos lindos. Olha lá, olha que família linda. E a Vivi, todos os dias, ela impacta todas as mães da escola com a garra, com a força, com a dedicação. Você está na escola desde o comecinho, eles estão na escola, né? Né, Crisinha? Crisinha pode falar da história dela. Então, eu não podia deixar ela de fora, gente, para ela contar um pouquinho o testemunho dela. Deus te use, minha amiga. Senhor, obrigada pela vida da Vivi, pela bênção que ela é para nós, como exemplo de mãe, de superação, de dedicação. Senhor, como é bom nós andarmos e caminharmos perto de pessoas que transbordam, Senhor, a Tua luz, a Tua força, a Tua garra, não deixa a peteca cair. Eu sei que tem dias que ela chora também, mas ela tem deixado um legado, não só na vida dos meninos, mas de todas as mães que assistem de perto e de longe a rotina dela. Usa a vida dela nesse lugar agora, Pai. Tudo que ela preparou no coração dela. Eu sei que em pouco tempo que nós estamos atrasadas, mas esse momento é tão especial. Precisava ser 2 dias de conferência, mas o Senhor vai entregar o recado que o Senhor precisa. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Eu não me preparei. Tentei várias vezes me preparar. E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E Ele falou a verdade, a realidade, a sua vida. Gratidão, Vivi. Gratidão por esse grupo maravilhoso de mães intercessoras do JK. JK. Não poderia deixar de falar do JK na minha vida. JK é a escola do Samuel, do Lucas, do João, da Viviane e do Rogério. Uma vida, uma família que tem filhos, não anda sozinha. E a escola, para ser a segunda casa, nós temos que andar junto. Se nós não andarmos juntos, não funciona. Eu sou a Viviane, casada com o Rogério há 19 anos. O Samuel tem 16, o Lucas tem 14 e o João 11. Sonho realizado. Desde quando os meus filhos eram as bonecas. As minhas bonecas eram grandes filhos. E eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Eu queria cuidar dos meus filhos. Eu tive 5 gestações. Eu perdi a primeira, um aborto espontâneo. Todo mundo perde. Fica tranquila, 7 semanas. Mas o meu ginecologista falou, não. Vamos investigar. Investigamos, eu e o Rogério éramos negativos. Fizemos um tratamento com vacinas para ter o Samuel. E o Samuel veio normal. Notas excelentes ao nascer, andar, falar. Mas quando chegou os 2 anos, algo estava errado. Eu sou da área da educação. Eu trabalhava com criança. E ele não pulava de um pé só. Até aí, tudo bem, vamos lá. Pedala, pula. Um belo dia, ele saiu da educação infantil, e 4, 5 anos, com um livrinho de cores. E, Samuel, que cor é essa? Ele não me respondia, eu parei o carro no meio da rua. Eu falei, não é possível. Não é possível, ele já era para ele estar sabendo as cores. Mas até então, fomos. Aí, uma professora do Jaime Kratz, a tia Gisele, eu estou há 14 anos no Jaime Kratz.
Vivi, ele não está passando no túnel, realmente algo tem errado. Eu vou te pedir para você uma sugestão, mas não se assuste. Procura um neuropediatra. Não porque o Samuel tem problema de loucura, mas procura. E assim eu comecei, com 2 anos, a procura. A neuro ficou nessa investigação. Realmente, a gente achava que ele tinha uma fraqueza muscular. O que é que esse Samuel tem? Não se sabe. Aí, fomos nessa pesquisa, neuro da Unicamp, e um belo dia eu cheguei lá, ele falou, olha, o que o seu filho tem é uma doença rara, mas você não entra na internet para você ver. Eu falei, tá bom. Ele tem ataxia. Ataxia é uma doença rara que mexe com a parte da coordenação motora. O cerebelo dele é um cerebelo de velho. Então, ele perde toda a coordenação motora e vai perdendo. É uma doença. Só que até então, até eu chegar em qual doença realmente ele tem, começou-se essa investigação, e aí o melhor médico que tem em São Paulo, que até hoje acompanha, e o daqui também. Eu chegava lá e falava assim, como está o Samuel? Está cambaleando, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Mas eu falei, a minha preocupação não é essa. O Samuel não se alfabetiza, o Samuel não compreende, o Samuel demora para aprender. Não, isso é coração de mãe, nada a ver. É só coordenação motora. Falei, não é. Eu insistia tanto a cada consulta que ele falava assim, eu vou investigar melhor. Porque a ataxia já é uma doença rara. Não sabemos tudo. Mas se essa mãe está falando tanto... E aí começaram-se as questões, até que demorou uns 10 anos, tá? E fizemos um exame mais elaborado, e ele tem uma doença raríssima, que no Brasil se encontra 2 crianças só, e que o médico me deu o contato e disse assim, pode entrar em contato, mas é bem pior que o Samuel. Eu falei, então eu não vou. Eu não vou entrar em contato. Hoje eu não quero. É distrofia neuroaxonal atípica. E ele falou, eu quero te contar uma coisa. Descobrimos que ele tem essa doença rara, então tudo aquilo que você nos falava é verdade. Essa doença não vem sozinha. Um diagnóstico nunca vem sozinho, gente. Samuel tinha processamento auditivo alterado, déficit de atenção, um combo, que as fonos falavam assim, um pouquinho de cada coisa. Eu falei, tá bom. Aí veio o Lucas também, a mesma coisa. Só que o Lucas caía menos. O Samuel hoje, eu posso se considerar que ele é um cadeirante. Só que ele não usa cadeira de roda, ele usa um carrinho motorizado cheio de história. Para mapear uma cadeira de roda pelo pai. Porque você dar uma cadeira de roda, você dá uma sentença para o pai. Então, hoje o Samuel é um cadeirante, fora de casa, e em casa ele usa o andador. O Lucas, ele tem a mesma doença que o Samuel. Porém, além de ser pessoas diferentes, o tratamento é igual, mas evolução diferente. Ele ainda não é um cadeirante, apesar de cair muito, mas eu não caio. E eu não tenho a mesma doença que o Samuel. É a fala do Lucas. Que eu quero dizer e fazer um parênteses para vocês, que eu tenho 3 filhos, mas cada um é um. Cada um tem um caráter, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma aceitação, como muitas coisas que nós ouvimos aqui hoje. E temos o João. O João, como diz o médico, não procura pelo em ovo. Se ele não se manifestou, em nome de Jesus, não vai se manifestar. É uma doença que pode, sim, se manifestar até mais velho. Mas como o deles é atípica, por ter se manifestado na infância, então a gente acredita que o João não vai ter. E o João é da área de esportes, então eu até acredito mesmo nenhuma dificuldade, em nada.
Só a dificuldade de falar assim, você ajuda o Samuel, o Lucas, você também tem que me ajudar. Essa é a dificuldade do João. Quando eu recebi esses diagnósticos, eu estava ouvindo todo mundo falar, eu falei, Senhor, será que eu falo isso? Ele falou, você vai falar o que eu te pedi para falar, a verdade. Eu não tive luto, eu não tive choro. Vocês não vão me ver chorar aqui. Eu tive uma força que não é minha. Eu tenho, quando eu vi que estava escrito no papel, testemunho de superação, meu testemunho para vocês é que há uma superação diária. Não há uma superação vencida. Porque eles têm uma doença degenerativa. Já me perguntaram, quando vão morrer? Meu marido quer matar. Você sabe quando vocês vão morrer? Eu não sei. Não sei quando eles vão morrer. Já me questionaram milhares de vezes, em épocas que o Lucas deu muito trabalho na escola. Precisa? Tira da escola. Não deixem ele na escola, Viviane, não vai precisar disso. Como que eu sei que não vai precisar disso? Eu tenho que fazer os meus filhos evoluírem. Eu não tive esse luto, eu não chorei, e também nunca questionei a Deus. Eu só dizia para ele, a força é sua. O Senhor deu o meu bem mais precioso. O Senhor realizou o meu sonho de ser mãe. O Samuel, eu achava que eu não ia ter mais filhos. Eu perdi um antes do Lucas, é isso que eu ia te dizer. Perdi o primeiro, tive o Samuel, tive o Lucas. Lucas não precisou fazer o tratamento. A terceira era a Heloísa. Eu perdi com 5 meses de gestação com síndrome de Down. Quando eu perdi a Heloísa, e ainda estava na gestação e sabia que ia ter uma doença também, a minha mãe virou para mim e falou assim, não pode continuar essa gravidez. Você não vai dar conta disso. Por quê? Minha mãe é deficiente auditiva, com uma irmã com uma paralisia cerebral, eu sou deficiente auditiva. Ela falava, não. Outra na família, não. Eu falei, mãe, não sou eu. Você está mandando interromper uma gravidez? Não sou eu que vou interromper. Ela fala, não, eu não vou aguentar. Eu perdi, porque era síndrome de Down, fomos fazer o exame do coraçãozinho, já não batia mais, foi aquela tristeza. Ok, veio o João. Não sabíamos nada de Samuel e de Lucas. Então, esse diagnóstico não me fez chorar, porque, de certa maneira, eu já estava preparada para isso. Eu estou preparada todos os dias. Eu estou preparada para as terapias todos os dias. Eu estou preparada para a semana de prova, sim. Semana passada eu sentava às 4 da tarde, eu levantava às 8. Cada hora vinha um para estudar. As terapias são diárias. São fono, terapia ocupacional, psicomotricidade relacional, fisioterapia, ecoterapia. Cada época foram umas coisas. Hoje eles são pré-adolescentes, adolescentes, vão mudando. E o Lucas, eu não tenho essa doença, então eu preciso ir para uma academia moderna. Não em fisioterapia de Veracruz, por favor. Eu não quero. Então eu vou na academia moderna. Samuel já é mocinho, vamos para uma outra área. A gente vai mudando. E o pediatra dizia, você vai em tudo, depois você vai limpando. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós fomos limpando. E nós vamos limpando ainda por muito tempo, até que o Senhor decida. Não sou eu que decido. Não sou eu, mas é o Senhor. Eu nunca chorei. As terapeutas achavam que eu ia para psicólogo, sim. Nunca fui. Vou no artesanato da Nazareno Central de terça-feira à tarde. Com as minhas amigas, senhoras. É lá que eu vou. E eles perguntam, hoje você vai no seu curso? Vou, eu preciso.
ficar nem que seja 1 hora no meu curso, mas eu vou. Algumas terapeutas diziam, esse menino precisa ser estimulado. Aí uma grandiosa terapeuta de Campinas, e eu vou citar, da clínica Ludens, a Lígia, a tia Lígia, falava para mim, Vivi, eu tenho certeza que seus filhos foram estimulados, que não tem nada a ver com isso. Gente, eu tinha uma escola, eu era da educação, como que eu não tinha estimulado? Então, não era nada disso, era o propósito do Senhor. Eu perdi o primeiro e achava que não ia ter mais filhos. Numa madrugada, eu andando em casa e orando. E o Senhor falou, você já está grávida, e você vai ter um menino, e eu quero que ele chame Samuel. Samuel é chamado por Deus. Lucas é iluminado por Deus. E João é amigo de Jesus. E essas 3 frases que eu disse para vocês é exatamente os meus filhos. E toda a oração que eu tenho para eles, e os porquês que não acontecem da parte da Viviane para o Senhor, é que eles realmente sejam isso. Que a luz de Jesus brilhe na vida dos meus filhos, como na vida dos filhos de vocês. Porque o olhar de amor, ele tem que acontecer, em primeiro lugar, antes de qualquer laudo, antes de qualquer diagnóstico. Quando eu digo para vocês que eu caminho junto com o Jaime Kratz, é porque muito aquilo que eu idealizava como mãe, como sonho, me disse... Quando a Crisinha perguntou o que vocês querem para os seus filhos, eu falei assim, eu tenho certeza que elas estão pensando assim, médico, doutor, advogado, engenheiro, bailarina. Muitas podem pensar assim. Mas quando a gente tem sonhos para os nossos filhos, não é um erro a gente querer. Ou eu sou da área da medicina, eu queria que meu filho fosse médico, queria que meu filho fosse isso. E esses sonhos, às vezes, eles são moldados por Deus de uma tal maneira que, para mim, as notas foram caindo por terra. 10, precisa exigir o 10? Ou precisa exigir o seu melhor? Eu sou brava pra caramba. Eu sou exigente pra caramba. Eles têm semanas de provas, provas adaptadas. Eu recebo provas. Eles fazem a prova na minha casa, eles não sabem que eles estão fazendo prova. Eles vêm para a escola, fazem a mesma prova e erram. É assim que a gente estuda. Dando responsabilidade, mesmo sendo adaptado. Eles têm que progredir. Era a minha oração para o Senhor. Que o Senhor faça deles o que o Senhor quer que eles sejam. Eu sei que o Senhor tem preparado. É claro que eu me preocupo muito. Meu marido mais ainda, do que vai ser se eu não estiver. O que vai ser se eles não fizerem uma faculdade? O que vai ser se parar de andar? O que vai ser para o Samuel se locomover sem o pai e a mãe? O que vai ser do João uma bengala para os dois? Há preocupações. Mas Deus sempre esteve no caminho dizendo, eu dei, eu chamei, eu iluminei, eu ando com vocês. Muitas me perguntam, como você faz? Não sei. Não sei, eu sempre fui assim, vamos. Muito atirada no que eu tenho que fazer no dia a dia e pronto. E meu marido muito atirado no que tem de melhor naquela época. Não é a cadeira de roda, é o carrinho, então vai no carrinho. É um médico em São Paulo, então nós vamos no São Paulo. Agora é um médico no Sul, então nós vamos para o Sul. Agora é uma palmilha, então nós vamos na palmilha. Esse é o meu marido. E eu sou no dia a dia. Nunca fizemos uma reunião ou uma consulta dizendo assim, não precisa falar nada para ele, não. A hora que eles saírem, você fala. Não. Não. Eles sabem tudo.
Eles sabem exatamente quem eles são, do jeito que eles são, o que pode acontecer. O único que já chorou, é claro que foi o Samuel. Mas sabe por quê? Porque ele caía e não queria cair. A partir do momento que o Samuel estiver no carrinho dele, ele vai para o Hop Hari, se diverte, se mata. Com o carrinho dele, ele vai para qualquer lugar. Hoje, ele está questionando as adaptações, o mundo que ele está começando a enxergar. Mãe, aqui não tinha que ter uma rampa? Aqui não tinha que ter uma faixa de pedestre? Essa rampa está no lugar errado. Eu falei, então, é esse mundo que você vai enfrentar. Quem sabe um direito para você trabalhar com isso e ajudar as pessoas? Quem vai me ajudar quando você não tiver? Pode ser um amigo, pode ser você. Sigam na internet pessoas que possam iluminar vocês. Peguei o telefone deles e um monte. Um sem braço, um sem perna, um se virando, aquele Fernando, ator aí. Falei, segue ele, ó, esportista. Já que vocês seguem tanta gente, então vamos seguir aí. É choque de realidade, mas verdadeiro. Naturalmente. Sabe por quê? Eu digo para os professores, por que eu não me importo tanto com o laudo e com o diagnóstico? Porque você está vendo à sua frente que alguém tem uma dificuldade. Então, se esse alguém tem uma dificuldade, eu preciso ajudar. Antes de saber o que é, eu preciso ter esse olhar de amor. Os pais se separam, a criança não sofre? A criança sofre bullying, a criança não sofre? Para mim, todos precisam de um olhar de amor. Para que essa superação aconteça, para que o nosso caminho aconteça, porque eu não sei quando eles vão morrer, nem eu, mas eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Eu sei que eles superam a cada dia. Quando termina uma semana de prova e eu venho na reunião e recebo os elogios de cada um, diferente de cada um, porque muitas das vezes o Samuel é amado por todos. O Lucas nem tanto. E o João me dá trabalho. Mas tem o coração do Senhor. Eles sabem que eles podem crer num Deus vivo e que anda com eles antes da mãe e do pai. E é isso que eu venho brotando e é isso que eu quero que eles levem para a vida deles. Que eles sejam homens segundo a mente e o coração de Cristo. Mas porque eu os amo, os pais os amam, a escola os amam, mas, em primeiro lugar, porque Deus os ama. E Deus tem um propósito para cada um dos nossos filhos. Então, eu não podia privar nenhum de nada. E não privo nenhum de nada. E quando tem as barreiras, a gente enfrenta. É uma superação não acabada. Como disse essa semana uma mãe, eu falei assim para ela, nossa, como eu admiro você pela sua força. Ela falou, eu admiro você, porque a minha já acabou. Eu estou vivendo o luto. A sua é diária, a sua não acabou. Eu fiquei pensando nisso, realmente não acabou. Não sei quando vai acabar. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei com quem eu ando. Eu sei quem Deus colocou na vida dessa família, não só deles. E, às vezes, um laudo, o luto não é meu, mas é mais do meu marido. E faz parte de uma família. Então, nós temos que nos ajudar. Nós temos que acreditar e mostrar para o outro que é possível. Eu não mostro aqui só para vocês. Eu mostro para a minha família inteira. No entanto, que eles nem gostam de me contar problemas dos meus sobrinhos. Eu falei, viu, mas eu preciso saber. Não, não. Isso aqui perto do seu, não. Eu falei, não, está errado. Não. Cada um vive uma realidade. Cada um vive um propósito. Cada um vive uma superação. Mas todos nós estamos embaixo do olhar do Senhor. E eu desejo para cada família de vocês
que o olhar de amor aconteça. Eu falo para as minhas amigas e para muita gente, ainda há pessoas boas. Eu fui abandonada no caminho por diversos profissionais, porque não é um retorno rápido, ele é um retorno demorado. Então, muitos profissionais abandonam. Muitos profissionais me abandonaram porque eu quis continuar com o Jaime Kratz. E falava assim, essa escola não cabe em um, não cabe no outro. Eu falei, não, ela cabe para os três, porque foi ali que o Senhor me mandou. Foi ali que eu fui recebida. Foi ali que eu fui honrada em muitas reuniões. Foi ali que eu fui acolhida. Então, é ali que eles vão andar. E as escolhas são fundamentais para as nossas vidas, gente. Fundamental. Os meus filhos amam a escola Jaime Kratz. Alguns professores são chatos. Esse está chato, esse aqui não. Esse aqui... Mas respeitam a todos. Tem livre-arbítrio na sala da direção. Consegue tudo com a direção. Mas é porque eles amam aquilo, amam esse local. Façam tudo com amor, com carinho, com atenção, com superação, dando o seu melhor, porque quem vê é o Senhor. Quem está com vocês é o Senhor. Se chorar, chore aos pés do Senhor. Eu não chorei, mas o choro também pode nos ajudar, pode nos aliviar, pode nos clarear. Fiquem firmes, é esse que é o meu testemunho para vocês. O diagnóstico pode ter ou não ter. E pode ser crianças que não tenham nada, mas tinham simplesmente tudo aquilo que o Gabriel colocou, que precisam do olhar de amor e o olhar primeiro da gente. Nós, mães abençoadas, iluminadas, protegidas pelo Senhor. Esse é o meu testemunho para vocês. Espero grandemente ajudar a clarear, dar forças para vocês. Continuem. Como diz a minha sócia, mas também tento sempre me arrumar. É difícil me ver desarrumada. Obrigada, gente.